pedir a todos que abram a Bíblia em Gênesis 8, no versículo 1 em diante. Amém? Amém. Lembrou-se Deus de Noé e de todos os animais selváticos e todos os animais domésticos que com eles estavam na arca. Deus fez soprar um vento sobre a terra, baixaram as águas, fecharam-se as fontes do abismo e também as comportas do céu. E a sua copiosa chuva dos céus se deteve. As águas iam se escoando continuamente e sobre a terra e minguaram em cabo de 150 dias. No dia 17 do 7º mês, a arca repousou sobre a montanha de Ararat. As águas foram minguando até o 10º mês, em cujo primeiro dia apareceu os cimos dos montes. Ao cabo de 40 dias, abriu Noé a janela que fizera na arca e soltou um corvo, o qual, tendo saído, ia e voltava, até que se secaram as águas sobre a terra. Depois soltou uma pomba, para ver se as águas teriam já minguado da superfície da terra. Mas a pomba não achou onde pousar o pé, tornou-se a ela para a arca, para as águas, porque as águas cobriam ainda a terra. Noé, estendendo a mão, tornou-se e recolheu-se consigo à arca. Esperou ainda outros 7 dias e de novo soltou a pomba da arca. À tarde ela voltou e ela trazia no bico uma folha nova de oliveira. Assim, entendeu Noé que as águas tinham minguado de sobre a terra. Então esperou ainda mais 7 dias, soltou a pomba. Ela, porém, já não tornou a ele. Amém? O Senhor, Ele havia limpado a terra, né? Ele visualizou a terra e viu que nela havia muita violência, que a terra estava impura. Então, Ele decidiu limpar as impurezas. Mas ele avistou um sobrevivente, Noé. Noé, ele foi um sobrevivente que ele decidiu permanecer, ele decidiu perseverar. Assim como nós, aqui miravianos. Tem aqui os que decidiram permanecer, tem aqui os que decidiram perseverar. Amém? Então, Deus vendo Noé, ele decidiu, como ele estava vendo toda aquela impureza na terra, ele deu uma ordem a Noé. Ele pediu para que construísse a arca. E Noé assim fez. Como nós também, ele deu uma ordem esse ano. Ele falou para nós assim: governe, não mais cauda, mas cabeça. Amém? Amém. Mas houve um processo nessa metade do caminho. Nesse processo, teve o desapego do passado. Nesse processo, teve o desapego das pessoas que ficaram no passado. Teve o choro de se sentir sozinho. Teve a insegurança, teve o medo, teve a angústia, teve toda a acusação. Mas ao passar dos dias, as chuvas foram se acalmando. E as águas foram minguando e as coisas foram se acalmando, colocando no seu devido lugar. Até que Noé soltou aquela pomba. E quando ela voltou com aquele ramo na boca, com aquela folha na boca, ali Noé já tinha a sensação de ver o cumprimento do milagre, pois ele decidiu perseverar, ele decidiu acreditar. E hoje olha para quem está do teu lado e pergunta: você já consegue ver o cumprimento do milagre? Você já consegue sentir o milagre? O milagre já é palpável para você? Eu já consigo ver. Eu consigo ver aqui os rostinhos de quem perseverou. Eu consigo ver os que voltaram, os que se firmaram. Eu já consigo ver esse milagre
mas ainda tinha muita coisa a fazer. Noé, ele sabia que, apesar de todo o milagre ele já está vendo, ele sabia que ainda tinha muita coisa a ser feita. Como nós também sabemos que ainda tem muita coisa a ser feita, mas a gente já consegue ter a certeza que o milagre está aqui na nossa mão. Amém? Glória a Deus. Se coloque de pé, por favor. Vamos orar. Senhor, meu Deus, obrigado pela tua presença nesse lugar hoje, Senhor Jesus. Senhor, obrigado por essa palavra. Eu vejo realmente, papai, que o milagre está aqui. As coisas velhas já se foram, papai, e tudo se fez novo, Senhor. Muito obrigado pelo teu amor, pelo teu carinho, Senhor. Obrigado por todos os irmãos que aqui se encontram, Senhor, e aqueles que ainda vão vir, papai. Muito obrigado, Senhor Jesus, por todos que decidiram perseverar e acreditar, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Nós queremos invocar a tua presença aqui neste lugar, Senhor. Eu te convido a fechar os teus olhos, a colocar a mão no seu coração. Todo você que tem fôlego de vida dentro de você hoje, você vai louvar o Senhor com as tuas mãos, com a tua voz, com o teu coração. Então venha, Espírito Santo, porque o teu amor nos resgatou nessa noite, Deus. O Senhor nos resgatou naquela cruz e hoje nós podemos te glorificar, nós podemos te louvar, Espírito Santo. Fica à vontade para ministrar cada coração que está aqui. Não nos deixe sairmos daqui do mesmo jeito que nós entramos, Deus. Que haja uma intervenção, que haja uma cura, que haja uma restauração, que haja uma resposta, que haja um milagre dos céus em resposta à nossa vida, Pai. Em nome de Jesus, nós queremos glorificar o teu nome. Seja bem-vindo aqui, Espírito Santo. Precisamos de ti.
vindo. E sempre quando você tem a promessa de que alguém está vindo para a sua casa, seja uma visita, no nosso caso, agora lá em casa é um bebê, você quer se preparar para receber aquela pessoa. Você quer arrumar a casa. Você quer deixar tudo certinho para que a pessoa que vai vir na sua casa, a promessa de vir para a sua casa, você quer que ela encontre tudo em ordem. E a mesma coisa o Senhor nos convida a endireitar as nossas veredas, porque Ele está vindo. Aleluia. Amém? E o que é endireitar as nossas veredas? É endireitar os nossos caminhos, é colocar a nossa vida em ordem, é colocar o nosso caráter segundo o caráter de Cristo. Aleluia. É arrumar aquilo que está bagunçado, é reformar o que precisa ser reformado, arrumar o que precisa ser arrumado. E em tempo recorde, quando a gente tinha somente a promessa de que nós iríamos ter um filho, a minha vida continuava vivendo a minha vida igual, porque era só uma promessa. Mas quando a sementinha entrou e começou a ter vida ali, eu comecei a correr contra o tempo e parece que eu tenho menos tempo do que eu tinha antes. E eu quero deixar a casa pronta, e eu quero botar as reformas em dia, e eu quero fazer tudo que eu não fiz em 2 anos, eu quero fazer em 6 meses. Por quê? Porque tem alguém vindo, alguém novo, que merece algo muito melhor do que eu estava vivendo e do que eu estava tendo dentro da minha casa. E não é diferente com o Senhor na nossa vida. Ele vem para buscar uma igreja limpa, uma igreja restaurada, uma igreja endireitada. Amém? E por isso, nessa noite, o Senhor está te convidando a endireitar as suas veredas, a endireitar os seus caminhos, a arrumar aquilo que está bagunçado na sua vida, porque Ele está vindo. Amém. E quando a diferença de um bebê é que a gente ainda tem 9 meses para se preparar, é como se fosse um aviso prévio, ó, cheguei, só tem esse tempo. Mas com a vida de Jesus a gente não vai ter 9 meses. Vai ser como um piscar de olhos. Ele já está dando esse tempo antes. Glória a Deus. Amém? Amém. Então, nessa noite você vai... A gente fala, coloca a mão no seu coração, mas coloque agora a mão na sua consciência e veja aquilo que precisa ser arrumado na sua vida. Veja o que precisa ser consertado dentro da sua casa. Aleluia. Alargue as suas estacas. Aumente a sua tenda. Faça o que precisa ser feito. Mas se prepare para a vinda de Jesus. Amém? Amém? Porque diante desse amor dele, nós não temos como ficar do mesmo jeito. Ninguém permanece do mesmo jeito depois que conhece Jesus. Se permaneceu é porque não conheceu de verdade. Amém? Amém. Então nessa noite, você vai fechar os seus olhos. Você vai pedir para o Espírito Santo. Espírito Santo, me ajuda a consertar a minha vida. E a gente precisa se colocar nessa posição de humildade. Senhor, eu preciso arrumar aquilo que está errado. Porque o teu amor nos resgatou. Me resgatou. E me transportou para a sua maravilhosa luz, me tirou das trevas. Amém? Amém. Então não convém com que eu esteja na luz, mas ainda haja trevas dentro de mim. Eu preciso abandonar tudo aquilo que é escuridão. Ontem a gente estava lá na Igreja do Norte e a gente estava ministrando, que a gente estava tendo um culto no escuro. Mas o que importava era a luz que estava dentro de nós. Pode ter trevas do lado de fora, mas não pode haver trevas dentro de mim e dentro de você. Amém? Amém. Então feche os teus olhos. E nós vamos continuar adorando o Senhor. E nessa noite você vai pedir para Ele que o Senhor venha nos consertar, venha nos mostrar aquilo que precisamos nos arrumar. Porque como um ousado amor dele, Ele veio e nos resgatou. E nos preparou para essa promessa da volta dele. Venha, Espírito Santo. Continua nos ministrando nessa noite, Senhor.
mentiras pra me encontrar. Traz-nos para as sombras, escala montanhas pra me encontrar. Derruba muralhas, histórias, mentiras pra me encontrar. Traz-nos para as sombras, escala montanhas pra me encontrar. Derruba muralhas, histórias, mentiras pra me encontrar. Traz-nos para as sombras, escala montanhas pra me encontrar. Derruba muralhas, histórias, mentiras pra me encontrar. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Oh, que deixa as 99 só pra me encontrar. Não posso comprá-lo, nem merecê-lo, mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Obrigada, Espírito Santo, que o Senhor nos tirou das trevas, nos transportou para a tua luz. Obrigada, Senhor, quando o Senhor destrói todas as mentiras, derruba lugares que nos impediram de chegar até o Senhor. Hoje nós queremos cantar e te louvar, Deus, e falar o quanto nós te amamos. Tem uma música que fala: Senhor, eu te amo, mais do que o ouro, mais do que a prata. Todos os pensamentos do Senhor estão voltados para nós. O Senhor nos escalhou quando nós estávamos ainda no ventre da nossa mãe. Nossa mãe não nos conhecia, mas o Senhor já nos conhecia lá. Nós queremos cantar nessa noite, Deus, o quanto nós te amamos, o quanto nós estamos felizes diante da tua presença. E mesmo que todas as circunstâncias e situações, Deus, estão indo, parece que contra nós, nós não somos guiados por aquilo que sentimos, não somos guiados pelas situações que acontecem, nós somos guiados pela tua palavra, nós somos guiados pela visão que o Senhor nos deu. Nós somos guiados por um propósito. O Senhor conservará em perfeita paz aquele cujo propósito é firme. É firme. E nós colocamos o nosso propósito, os nossos olhos em Ti. Vem, Espírito Santo, nós te amamos. Mais do que tudo. E, Senhor, se ainda está faltando, se ainda parece que não é mais do que tudo, eu oro para que nessa noite o Senhor aumente o nosso amor por Ti, nos leva a Te amar mais, nos leva a nos entregar mais, porque o Senhor nos amou primeiro. Não foi o nosso pai, não foi a nossa mãe, não foi o nosso marido, não foi a nossa esposa, não foi nem a nós mesmos. Foi o Senhor quem nos amou. E hoje a gente vai rejeitar todo espírito de rejeição, porque já nós fomos amados desde o ventre. Amém. Vem, Espírito Santo. Reunimos-nos aqui, contemplamos tua face e rendemos-nos a Ti, pois um dia a sua morte trouxe vida a todos nós e nos deu completo acesso ao coração do Pai. E o véu que
Amém, igreja? Paz do Senhor. Deus abençoe a vida de cada um que está aqui, né, os visitantes. A gente vai ler ali em Salmos 23. Salmos de números 23. Amém? Amém. Salmos de número 23. Vamos ver ali, né? O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Amém? O Senhor, repitam, o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. 26, 23. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente pelas águas tranquilas. Refrigera minha alma, guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. Prepares uma mesa perante mim, na presença dos meus inimigos. Unges a minha cabeça com óleo e o meu cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor por longos dias. A gente conhece muito essa palavra, né? Conhece de cor, salteado, tem gente que recita ela, fala ela, decora ela, coloca ela lá na geladeira, coloca lá no painel, coloca lá no carro, né, no painel do carro. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Às vezes o carro velho caindo aos pedaços, quem já viu? Mas tá lá, o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Porque essa é a confiança do Filho de Deus, essa é a confiança da Filha de Deus, né? Que o Senhor é o nosso pastor e que nada nos faltará. A abertura do culto aqui estava falando, né? Sobre o Noé, que o Noé fez a arca. E eu estava pensando aqui, a pastora Gabi estava falando aqui, que quando alguém vai chegar, quando alguém vai vir, está para vir nos visitar, ou o bebê que está para chegar, a gente se arruma, a gente faz, a gente arruma a casa. Ela estava dizendo, né, que ela quer fazer tudo agora em 6 meses, né? E eu fiquei pensando, Deus ele mandou Noé construir uma arca, né? Para Adão e para Eva, Deus mandou eles regarem o jardim. Houve um mandamento para Adão e para Eva, para eles regarem o jardim, para eles construírem ali, né? E no outro tempo, no tempo de Noé, então veio uma direção para ele construir uma arca. E as coisas, Noé precisava de muitas coisas para construir uma arca. Levou muito tempo para Noé construir aquela arca. Porque quem que estaria vindo? Estaria vindo um dilúvio, estaria vindo chuva. E nunca havia chovido sobre a terra, né? A Bíblia vai dizer que havia só um orvalho, né? Mas Noé, ele creu em Deus. E ele creu que Deus ia prover. Ele creu que Deus estava com ele, que Deus ia ajudar ele. E ele então levou, né, 500 anos, né? Para construir aquela arca. E ele construiu aquela arca e ele colocou todos os animais. Quem que entra na arca? Para que ele estava preparando a arca? Para muita gente, né? Mas muita gente não acreditou, muita gente não quis ouvir o mandamento. Que Deus tinha falado que ia chover, que ia se acabar tudo, que o mundo ia acabar. E hoje em dia a gente escuta isso. Quanto tempo que a gente escuta? Que o mundo um dia vai se acabar, que Jesus vai voltar. Então se prepare, igreja. Não é isso que nós temos ouvido? Não é, vamos dizer que é quase a mesma mensagem que Noé ouviu, só que Noé, ele se posicionou para quê? Para construir a arca. E colocou lá para dentro quem quis entrar, né? Os animais foram obedientes, entraram. A família do Noé entraram, mas mais ninguém entrou.
E quem que nesse tempo hoje é obediente, né? Quem que vai entrar para dentro da arca do Senhor? Um dia o Senhor Jesus vai vir nos buscar. Ele está preparando uma noiva. E ele falou, noiva, se prepare, que um dia eu vou vir buscar vocês para ser minha esposa. E a gente tem que se preparar. E esse é o nosso comando, né? Mas o que essa palavra tem a ver, pastora, com isso tudo que está falando? O Senhor é o meu pastor. E nada me faltará. Faltou alguma coisa para Noé? Não. Ele ficou 40 dias, né, e 40 noites lá dentro da arca. Ele saiu lá morrendo de fome? Ele morreu quando ele saiu vivo. Os animais tudo ali passaram fome? Não. Alguém sustentou os animais. Deus proveu. Deus usou a vida de Noé para cuidar daqueles animais, para tratar aqueles animais. Quem que Jesus tem cuidado para cuidar de mim, para cuidar de você? Nesse tempo, noiva, que Jesus vai me buscar. O próprio Jesus, o nosso pastor. O pastor que cuida de nós. O pastor que não te deixa faltar águas tranquilas. O pastor que não te deixa faltar pastos verdejantes. O pastor que te livra da morte. Mesmo que você ande pelo vale da sombra da morte, você não teme mal algum, porque tu, Senhor, estás comigo. A tua vara e o teu cajado me sustentam, me consolam. Amém? Preparas uma mesa na presença dos meus inimigos. Quantos inimigos você tem? Quantos? Caiu mais de 6.000, né? Anjos caídos. Você tem muitos inimigos. A Bíblia diz que 1.000 caíram à tua direita, 10.000 à tua esquerda, e tu não serás atingido. Por quê? Porque tu tem o Senhor. O Senhor que é o teu pastor, que cuida de ti. Mas Ele deixou um mandamento para mim e para você, não deixou? Ele deixou mandamentos para mim e para você. E um dos mandamentos que esse pastor deixou para mim e para você é dizimar e ofertar. Amém? Mas muitas vezes a gente não consegue cumprir esses mandamentos. Eu não sei por quê. Porque as pessoas às vezes não conseguem cumprir o dizimar e o ofertar. Aqui a Bíblia diz que Jesus é o pastor e que nada nos faltará, que o Senhor é o nosso pastor e nada nos faltará. E às vezes a gente não consegue, pessoas não conseguem cumprir esse princípio porque tem medo que falte. Tem medo que falte. Agora eu dizer para vocês que eu já vi muita gente que não cumpre o princípio, que não cumpre o mandamento e passar necessidade, passar fome, não ter o que vestir, não ter o que comer, não ter aonde ir, não ter ninguém, ser sozinho no mundo. Mas eu conheço muita gente que cumpre esse princípio, esse mandamento, e ser muito próspero, e ser muito feliz. E mesmo que não tenha rios de dinheiro, mesmo que não tenha tanto dinheiro assim, mas ele é feliz. Porque quando ele deita a cabeça no travesseiro, ele tem paz, ele dorme a noite inteira, ele não se preocupa, ele mesmo que ele trabalhe o dia inteiro, ele vem para o culto e ele sente as suas forças renovadas, porque ele tem um Senhor, porque ele tem um pastor que renova as suas forças, que sustenta ele, e que quando ele sai, né, pega lá o cajado, opa, vem pra cá, meu filho, vem pra cá, minha filha. E a gente então bota esse princípio em prática, esses mandamentos em prática. Lembra que Deus lá no Gênesis, ele disse para Adão, né, do teu trabalho, Adão, agora. Era só para ele cultivar ali, ele ganhar tudo de bandejada, né? Mas quando ele quebrou os princípios, quando ele quebrou o mandamento, então Deus vai, o pastor dele lá, né? O pastor vai, pega o cajado, vem cá, Adão. Agora, do teu trabalho tu viverá. Do teu trabalho tu viverá. Então a gente tem que trabalhar, né? Para viver. Mas só que é muito mais fácil trabalhar tendo um pastor, né? Tendo um sócio, tendo alguém que multiplica a tua sementeira, porque você vai lá, trabalha, Deus te dá saúde, Deus te dá força, tu ganha o teu sustento, o teu dinheiro, e ali tu separa o que é do Senhor, e ali o Senhor então abençoa o teu trabalho
trabalho das tuas mãos. A Bíblia vai dizer: tudo quanto tu colocar as mãos ali vai ser abençoado. Tudo quanto vier às tuas mãos para fazer, faça conforme as tuas forças. Porque lá para o além, para onde a gente vai, não tem mais projeto, não tem mais nada, né? Mas o tempo é aqui. Deus manda a gente fazer agora, aqui nesse tempo. Esse é o mandamento. Ofertar, dizimar, abençoar o próximo, abençoar o irmão, semear. Não ficar olhando, não ficar só observando, mas semeando, né? Porque a seu tempo ceifará, se não desfalecer. Amém? Amém. Então, eu acho assim que esse deveria ser um momento tão quanto feliz, alegre, abençoador, da gente se sentir tão abençoado. É o momento de a gente ofertar e da gente dizimar. Porque se a gente está aqui na casa do Senhor, né, é porque Deus nos permitiu, Deus nos deu saúde, Deus nos dá o pão de cada dia, Deus nos dá o sustento, Deus nos dá o alimento, Deus nos dá a saúde, Deus nos abençoa, né? E a gente só é agradecido e cumpre o mandamento, né? Amém? Então vamos cumprir o mandamento nessa noite, amém? Com alegria, né? De dizimar, de ofertar, de fazer um voto com o teu Deus, amém? Porque se tá bom, ainda pode melhorar. Quem crê, tá bom, ainda vai melhorar. Em nome de Jesus, já tá melhor, em nome de Jesus. Amém? E a tua palavra diz que aquele que é fiel no dízimo, nas ofertas, o Senhor vai acrescentar 100 vezes mais, com a bênção recalcada, sacudida e transbordante, vos deitarão sobre o vosso regaço, que o Senhor repreenderia o devorador, que o Senhor abriria as janelas do céu. E então nós declaramos as tuas mãos estendidas, Senhor, sobre cada um dos teus filhos que tem cumprido, Senhor, esse mandamento, e aqueles que ainda não têm conseguido cumprir, que o Senhor possa abençoar, que o teu Espírito Santo possa convencer da justiça, do juízo e do pecado, trazendo alegria, Senhor, em fazer e cumprir o teu mandamento. Declaramos desde já abençoadas e consagradas ao Senhor, no nome de Jesus. Amém. Amém. Estenda as mãos para lá. Pai, em nome de Jesus, ali estão os projetos de vida, Senhor, que nós colocamos em nossos projetos, nossos sonhos, nossa casa, nossos filhos, nossos parentes, os discípulos, os amigos, a cidade, Pai, os sonhos mais íntimos do nosso coração. E o Senhor é aquele que concede os sonhos, os desejos do coração do teu filho e da tua filha. Então vem abençoando, vem abrindo portas, vem prosperando, vem fazendo milagres, curas, libertações, no nome de Jesus. Abençoa também as pessoas que estão ali no vaso, representando restauração, restituição, arrumação dos vasos, Pai, vasos novos, Pai, vasos transformados para a tua glória, Pai, em nome de Jesus. Cada um que está ali, Pai, cada um que foi declarado ali, restauração, cura, libertação, assim eles sejam, Pai, libertos pelo poder da palavra de Deus, no nome de Jesus. E nós te agradecemos por cada um deles e o que o Senhor está fazendo na vida de cada um deles, em nome de Jesus. Amém. Amém. Uma salva de palmas do Senhor. Amém. Deus abençoe a vida do servo
e abençoe a vida de vocês, amém? Amém. Paz de Jesus, igreja. Paz de Cristo. Amém. Amém. Vamos ouvir um versículo com minha esposa, glória a Deus, na salvação. Cumprimento a todos com a paz do Senhor, amém? Quantos vieram adorar aqui hoje? Você veio adorar? Quando se vê um lugar como esse, é necessário que você adore aquele que pode, que muda história. Eu só quero deixar para a tua meditação Lucas 1,37, que diz assim: porque para Deus nada é impossível, amém? Dá uma salva de palmas para Jesus. Eu quero lhe agradecer, apóstolo, publicamente, pela recomendação lá com o pastor Valdir, né? Lá da Igreja Batista, comunidade, né? Comunidade Batista Vida. Lembra dele? Glória a Deus, muito obrigado por ter nos apresentado. Tivemos lá e foi uma bênção, ele gostou, foi uma maravilha. Glória a Deus. Queridos irmãos, vamos ler a palavra de Deus. Quero agradecer a apóstola, o apóstolo deve dar em missões, e agradecer a todos os liderados ainda, os ministros de Deus, vocês que tramitam e auxiliam a serva de Deus. Que o Senhor continue nos fortalecendo, meus amados, em Cristo Jesus, todos os dias. Obrigado, pastor Rafael, com sua esposa, sua família que veio nos trazer aqui. Estou sem veículo hoje, dei um BOzinho lá no carro, mas se Deus quiser amanhã vai dar tudo certo. Glória a Deus. Abra o seu exemplar aqui no livro de Juízes. Vamos ler uma palavra hoje no livro de Juízes. Juízes, né, de trás para frente, normalmente você vai lá, que é o 7º livro, né? Vai Êxodo, Gênesis, Êxodo, Levítico, Número. O 7º livro é o livro de Juízes. E lá você vai encontrar essa passagem bíblica. Juízes, número 6, capítulo de número 6. Não é Juízes, querido, é Josué. Não é Juízes, Josué. Josué. Quem achou Josué 6 diz amém. Amém. Quero vos trazer uma palavra sintética, irmãos, resumida, mas de grande relevância nos nossos dias de hoje. Josué 6, leiamos apenas alguns versículos, amado, no texto, né, no capítulo 6. Nos diz assim a palavra de Deus: ora, Jericó cerrou-se, estava cerrada por causa dos filhos de Israel. Ninguém saía, nem entrava. Então disse o Senhor a Josué: olha, tenho dado na tua mão a Jericó e o seu rei, e aos seus valentes e valorosos. Vós, pois, todos os homens de guerra, rodeareis a cidade, cercando a cidade uma vez. Assim fareis por 6 dias. Amém, amados? Amém. Querido, eu quero glorificar o nome de Jesus a respeito dessa passagem sumamente importante para nosso eleito espiritual e pensarmos nos exemplos e lições que o Senhor nos deixa aqui através da vida deste grande estrategista de guerra chamado Josué. Josué, que substituiu Moisés, Deus o preparou, o aconselhando através do seu, podemos dizer aqui, discípulo, como é feito nas comunidades, nos trabalhos, né, nos trabalhos ministeriais. Deus preparou Josué. Esta era dos juízes, podemos dizer o que é um juiz, queridos. O juiz, ele é um magistrado que tem a função de aplicar a lei e julgar e resolver os conflitos, determinando, fazendo jus a determinada causa de acordo com as provas expostas. Então, este juiz, esse magistrado,
ele é, aqui nos termos e nos tempos bíblicos, levantado para resolver e decidir as causas. Claro que é usado também como no termo de Salvador. O exemplo da fala de todo o livro de Juízes é para nos deixar a compreensão de que o que acontece quando desobedecemos a Deus. E vemos aqui também a graça e a misericórdia de Deus, e quando clamamos ao Senhor, e quando o povo de Deus clama a Deus e o Senhor o socorre, né? Tem várias cláusulas aqui de pessoas que clamaram ao Senhor na era dos juízes e o Senhor o socorreu. Aqui é mostrado no livro dos Juízes esses diversos ciclos viciosos em que os filhos de Israel desviam-se e o Senhor o permite que algum inimigo venha e o oprima, e o venha a oprimir. E agora o Senhor sempre, nessas idas e voltas, sempre Deus prepara um juiz, mostrando que Deus perdoa, levanta, liberta, e que as oportunidades que Ele nos dá para todos são vigentes, reais, visíveis. O mesmo Deus que restaurava, que levantava, que livrava, que dava vitória no passado, Ele nos dá vitória ainda hoje. No livro de Juízes aqui, no capítulo, nos primeiros ensejos, nós vemos quando Deus anima Josué, no capítulo 1. A Bíblia diz que o Senhor chega para Josué o animando e diz: teu servo, meu servo Moisés é morto. E ali ele diz para Josué: vai diante na tua caminhada, não olhe para frente nem para trás, não te desvie da esquerda nem direita, né? Medita nessa palavra de dia e de noite. E bem parecido ali com o encorajamento que Paulo dá ali para Timóteo. Segundo passo no livro de Josué, né? Melhor dizendo, eu falei Juízes antes equivocadamente, mas o segundo passo é quando Josué instrui o povo das segundas instruções que ele recebe do Senhor. Terceiro passo é a prédica, a mensagem que Deus deu para Josué, e o povo reconhece ali, dizendo para Josué que obedeceria, que iria sim estar atento a obedecer naquela fase tudo quanto Deus determinasse, e aconteceria que se alguém desobedecesse, que morresse, que viesse a óbito, literalmente. Então, essa é a segunda demanda no livro de Josué. A terceira é quando Raabe protege os espias de Israel. A Bíblia diz que Josué mandou 2 espias, Moisés tinha mandado 10, mas ele mandou 2. Que na economia de Deus tem hora que ele vai com pouco, tem hora que ele vai com muito, tem hora que ele não faz até com nenhum. Porque Deus abre porta aonde não tem porta. Mas dessa vez foram 2 juízes que o Senhor ali enviou Josué sob a inspiração e regência do juiz Josué. E lá tem uma mulher prostituta chamada Raabe que esconde. Seria um lugar bem apropriado de esconder uma pessoa, né? Uma pessoa, vamos dizer assim, perante os costumes, né, dos homens, uma pessoa de índole duvidosa, e não se iria imaginar que teria uma pessoa ou um crente, um cristão, um israelita, né? Israelita que é guardador da lei de Deus e que se afasta das corrupções e das coisas do mundo. Não somos religiosos no sentido de termos idolatria ou exclusivismo da nossa fé. Não temos o exclusivismo somente do nosso grupo. Nós somos religiosos no sentido de termos algo que nos liga a Deus, que é Jesus. Nesse sentido, a palavra religião do latim é religere. Religere quer dizer religar, ligar o homem a Deus. E tem o único alguém que liga o homem a Deus, que é Cristo, é Jesus. E Josué vem aqui como capitão da salvação, como se estivesse representando Jesus para livrar o povo de uma derrota iminente que iria surgir a qualquer momento. Na outra situação é quando Josué vai ali com os israelitas e cruzam o Jordão com aquela cláusula dos sacerdotes que tocam o pé na água e a água separa a água do Rio Jordão. Depois vem agora a parte memorial dessa demanda da travessia do Rio Jordão. Josué pega
12 pedras, que representa ali as 12 tribos de Israel, faz um ato profético e ali ele toma posse da promessa que Deus fez, que tomaria conta de um grande, segundo as promessas que Deus fez para Moisés, né? Dominaria um território. Também fez essas promessas para Abraão, que foi o pai da fé, que ele mandou olhar para as estrelas do céu, que assim seria também a sua descendência. Glórias a Deus. Vemos a cláusula no capítulo 5, quando já ali Josué já está se preparando após ter atravessado o rio Jordão. Os amorreus morrem de medo, eles já começam a tremer de medo. Há uma versão que diz que eles tremiam com as suas pernas, batiam com as pernas das outras, já vendo a presença de Josué lá na terra dos amorreus. Pois a primeira cidade, o primeiro obstáculo que se apresenta diante de Josué é esta cidade por nome de Jericó. Cidade de Jericó, que era uma cidade oponente, uma cidade bem cercada, uma cidade protegida, uma cidade de, no mínimo aí, de 8 a 9 metros de largura, de grossura, melhor dizendo, e de altura dava cerca de 9 a 10 metros, sendo assim uma cidade de muita dificuldade de conquistas. Encontramos aqui pessoas nesses dias que cada um tem uma muralha de Jericó na sua vida. Muralha quer dizer dificuldade, irmão. Muralha quer dizer insuficiência. Muralha quer dizer impotência. Muralha quer dizer condição fraca. Mas nós cremos em um Deus vitorioso que rompe todas as muralhas para dar vitória ao seu povo, seja com trombeta, seja com adoração, seja com marcha, seja com ato profético. Debaixo da obediência, as vitórias se realizam, porque o nosso Deus é o único e verdadeiro vencedor, que ninguém pode o deter, porque Ele é imbatível. Quem crê que Ele é imbatível, dá uma salva de palmas para Jesus de Nazaré. Então os amorreus se mostram ali e declaram o seu medo. E agora, depois desse amedrontamento todo, já no capítulo 6, tem algumas considerações que Josué fala, mas eu preciso de falar aqui o suficiente, o necessário, o básico. Vejamos sobre a queda de Jericó. Deus que fala com Josué, dando uma estratégia, dando uma programação de vitória. Meus irmãos, não podemos dizer que para todo mundo, com todo mundo, deve ser do mesmo jeito, da mesma maneira, do mesmo formato, no mesmo tempo. O que se precisa, o que a palavra de Deus nos diz, é que se mantermos comunhão com Ele, se mantermos nossa obediência, reverência diante do Senhor, nós venceremos os embates e as muralhas da vida. Não tem inimigo que te atrapalhe, não tem ninguém grande o suficiente. Você pode ser até o menor, mas se Deus estiver contigo, você está na vantagem. Você é a maioria, você é a maioria, se Deus está contigo. E agora Josué, que já tinha atravessado o Rio Jordão, passado por uma demanda de sequência, ele agora vai transmitir para o povo que aquilo que Deus determinou para que ele assim o fizesse. Josué vai, sobre a regência do Espírito Santo, sobre a orientação de Deus, Josué, ele vai agora mostrar para o povo como é que se tem vitória. Em primeiro lugar, é com o silêncio da espiritualidade. Meus amados irmãos, há momentos que não suportamos, que não aguentamos as perseguições, as adversidades, as dificuldades, os embates da vida que se agigantam adiante de nós. Mas Deus diz para Josué, Josué diz para o povo, com a seguinte ordem de Deus: os cantores iriam na frente, os sacerdotes estariam em seguida, e depois o povo, e todos eles, os sacerdotes cantores, com uma mão segurar a harpa, e com a mão tinha que ter um shofar, uma trombeta para que se tocasse. Mas isso não seria feito de momento, de imediato. No versículo 10, a respeito do silêncio, não sei se alguém aí vai estar no capítulo 6, versículo 10, eu quero ler aqui no livro de Josué, que diz assim: porém ao povo Josué tinha dado ordem dizendo: não gritais e nem fareis ouvir
A Bíblia diz, a Escritura diz, meus irmãos, levantando contra ti o espírito do governador, não sai do teu lugar. Talvez alguém ou algo está te apertando para tu deixar o teu lugar. Estão com gritaria, estão testando sua paciência. Mas na primeira formação dessa batalha espiritual, a Bíblia diz para os filhos de Israel quando saíram do Egito: vocês não vão ter que pelejar. Deixa essa bronca comigo. Quem resolve sou eu. Quem pode sou eu. Eu tenho todo o poder nos céus da terra. Não tereis que pelejar esta peleja, mas é eu, o Senhor, que pelejarei por vós. O Senhor pelejará por vós e vos calareis. Quer ver você matar uma pessoa, irmão, que não está conseguindo, né? Um apelídio, tem pessoas que ficam te cravando, te futucando, te alfinetando, colocando apelídio. Bota o silêncio que o apelídio não pega. Nome pejorativos, pessoas que usam, né, que tem essas ideias pejorativas, de estar procurando de alguma forma, alguma situação para ver se você se expõe. Toda a estratégia e tentativa do inferno é expor, é derrubar a fidelidade do crente, é derrubar a estratégia do silêncio. Meus irmãos, tem um louvor que diz, não é um poema bíblico, é um poema popular, e é verdade: os maiores hinos e poesias foram escritos em tribulação. As maiores estratégias, se você for procurar muitos sábios de alguma palestra que eu já participei, muitas pessoas que fizeram grandes composições, eles procuraram se retirar, eles procuraram ficar em silêncio, eles procuraram se isolar, eles procuraram criar ambientes de menos ruído possível. Os ruídos às vezes atrapalham a nossa concentração. É difícil, eu não consigo ler a Bíblia com muito ruído, com muito barulho. Para qualquer termo de concentração, para se compor uma música, para se fazer uma grande orquestra, pergunta aos grandes orquestristas, os grandes músicos, como eles que comporam, como eles que criaram os seus projetos. Foram no silêncio da noite, a maioria das vezes, na madrugada, é que se surgem as melhores ideias para embates e vitória. Tem até um texto da Bíblia que pode se contextualizar para Jesus, lá em 17 de Provérbios: eu amo os que me amam, e os que de madrugada me buscam, me acharão. É de madrugada que você acha Jesus, é no silêncio da noite que o teu choro, o teu gemido, os teus lamentos, tuas lamúrias, você vai ter alma quieta e espírito tranquilo, para você pensar no que você está precisando dentro de você. Muita gente não te entende, não te compreende. No Salmo 46 fala que as águas rugiram, os barulhos vieram, mas ele levantou a sua voz e a terra se derreteu. A terra se derrete quando Deus fala, mas Deus fala quando a gente se cala. Quando nos prostramos em submissão a Deus, ele cria um caminho excelente para nos dar a vitória. Mas quem é Josué nessa demanda? E Deus disse a Josué, e Josué passa o recado para o povo: todos os dias, durante 6 dias, vocês vão dar uma volta em silêncio, calado. Porque, irmão, o silêncio não tem resposta. O ambiente de silêncio e a fase de silêncio na vida da gente não tem resposta de lugar nenhum. Nem do juiz, nem do médico, nem do remédio, nem do advogado. Porque quando Deus não quer, eu sempre digo, nada disso funciona. E não adianta de nada alarmismos, não adianta de nada barulhos, não adianta de nada murmúrios, murmurações, barulhos. O Espírito Santo, ele é paz, por isso que é representado pela figura da pomba. O Espírito Santo, ele é brisa, ele é tranquilidade, por isso que é representado pelo som do vento. O Espírito, ele é águas tranquilas, por isso que é nas torrentes das águas purificadoras, é representado por água. Porque o que Deus faz no silêncio é extraordinário. De que quando vem os alarmismos e o barulho, irmão, é porque você já adiantou no teu silêncio da tua alma a tua comunhão com Deus, e Deus já preparou o teu caminho para a vitória. Glória a Deus. E agora, depois de durante 6 dias, uma volta, e
A prostituta já tinha dito lá atrás, a Raabe, olha, nós estamos aqui morrendo de medo de vocês. Porque, irmãos, hoje você está passando por essa diversidade, mas muita gente já ouviu falar de lutas pesadas e terríveis que você já passou. Eu vejo isso com Raabe, olha, chegou para Josué tremendo, disse, olha, Josué não, os espias de Josué, olha, nós sabemos que vocês passaram, venceram o rei Og, o rei Og, vocês, o Deus de vocês abriu o mar vermelho, o Deus de vocês está fazendo nesses anos aí, afundou todo o exército de Faraó, está fazendo um arraso. Estou colocando as palavras em coloquial. O Deus de vocês ama, irmão, nosso Deus é terrível, a Bíblia diz. Deus, ele é santo, ele é bom, ele é amor, mas, irmãos, há momentos que quando Deus começa a agir do jeito que ele terrível, né? É uma das razões que ele se chama de terrível, é porque ele assombra. Ezequiel, quando ele viu as visões das rodas lá no livro que tem o nome dele, ele disse, eu vi a glória de Deus e que me dava um medo terrível. O homem pecador, o ser humano carnal, quando se depara com a presença de Deus, com a glória de Deus, ele tem medo. A Bíblia diz que quando Jesus se apresentou para os homens e soldados romanos, ele perguntaram, eu quero falar com Jesus de Nazaré. Ele disse, sou eu, os homens. Caiu no chão. Tem gente que diz que a glória de Deus não pode derrubar ninguém, né? Não derruba sim. Ezequiel caiu, Daniel caiu, os soldados romanos caíram quando se depararam da glória de Deus. Tem gente que não olha, não busca, não paga preço, não sabe o que é falar com Deus, não sabe como é que Deus fala, não tem sensibilidade do Espírito para perceber as energias de Deus. Porque é só o capeta que pode derrubar uma pessoa, e uma pessoa não pode ficar sem estrutura, irmão. A presença de Deus aterroriza, não é só endemoniado que se cai, não. A glória de Deus, Jesus apareceu. O próprio Deus disse, olha Moisés, ninguém pode viver não, quem viver morre. Eu não sei que posição ele ficou, mas que situação, se foi agachado, se foi sentado, mas a Bíblia diz que para que a glória, para que Moisés suportasse, ele ficou atrás de uma rocha grande. Isso está simbolizando a gente. Se Jesus não estiver na frente, irmão, ninguém aguenta a ira de Deus, não. Ninguém aguenta o peso do juízo de Deus, ninguém aguenta a terrível presença de Deus. Mas, no bom sentido, para consolidar nossas tristezas, para consolidar nossos fracassos, para consolidar nossas derrotas, para consolidar nossa pequenez humana, ele se revela, ele se manifesta, ele se faz presente, ele alegra o teu coração, ele te fortalece todos os dias da tua vida. E agora vai começar o barulho, porque também tem barulho. A presença de Deus é calma, serenidade, tranquilidade, mas ele também é terrível. E olha o que Josué diz no versículo 20: gritou, pois, o povo, tocando isso. Gritou, pois, o povo, ou seja, a grita que Josué disse, né? Olha, vai ter o silêncio, mas vai ter o grito também. Gritou, pois, o povo, tocando os sacerdotes, as buzinas, e sucedeu que, ouvindo o povo o sonido do muro, caiu abaixo, e o povo subiu a cidade, cada qual em frente de si, e tomaram a cidade. Tem alguém aqui que veio com disposição para tomar posse hoje da tua cidade? Tem alguém aqui? Levante a mão e glorifica, irmão. Hoje a tua conquista chegou porque a tua fé entrou em conexão com a vontade boa, agradável e perfeita de Deus. Glória ao nome de Jesus. Deus disse para os filhos de Israel, irmãos, que eles iriam passar por cima do muro. Verso 2 lá na época, só se for voando, colocar duas asinhas de Pégaso, né? Do Deus grego. Nós pegar duas asinhas de Pégaso do Deus grego para sair voando. Como é que vai passar por cima do muro? Irmãos, eu vou falar só de uma escavação de arqueologia, na área da arqueologia, que essa mulher não é crente, mas a Kathleen, uma doutora arqueóloga chamada Kathleen, do mesmo ramo do Dr. Rodrigo Silva. Essa Kathleen, em 1950, ela fez uma escavação e ela confirmou a veracidade da existência de Jericó e dessas duas cidades, dessa cidade com esses dois muros. Ela encontrou resíduos de queimada a cidade, porque a cidade foi queimada, a Bíblia diz aqui, né? Registrar que a cidade foi queimada. E como foi que os muros caíram? Se você ler com atenção, com cuidado,
no contexto dizendo que eles passaram por cima do muro, irmão, o muro não deitou. Se ele deitasse, tudo bem. Deus ia resolver o problema de 9 metros, mas ainda tinha 6 metros. E Deus não explodiu aqueles muros. A questão resolvida aqui é que o Senhor, irmãos, desceu o muro. E essa doutora arqueóloga, a doutora Ketney, ela diz que houve um grande terremoto naquela cidade. O único lugar que Deus preservou, a Escritura diz, que é a casa de Raabe. Só ficou de pé a partezinha da casa dela. Porque o restante, irmãos, e o pessoal da sociedade de baixa renda, vamos dizer assim, né, ficava no ponto mais perigoso, né? Mais exposto, que era em cima do muro. Qualquer bala de canhão, se é que tinha na época, não sei, qualquer dardo forte que vinha, se tivesse alguma casa fraquinha, iria se desfazer com os dardos, né, que eles usavam, catapultas. Isso já foi já na época de Roma, não sei se nessa época se já existia, mas eles usavam diversas estratégias para vencer, para degladiar contra as cidades. E a doutora Ketner diz que houve um terremoto e ela encontrou provas arqueológicas através de cerâmicas antigas e pedaços de barro queimado e traços de terremoto que houve naquela cidade. Ou seja, Deus usou fenômenos naturais para derribar o muro de Jericó. E estava, irmãos, vai lá nas pesquisas, olha lá, que está tudo enterrado. Está uma muvuca lá, mas bem organizadamente, certinho uma muralha de chão adentro. Que aquelas muralhas, elas derrubaram do jeito de Deus. Quantas vezes a gente fica instruindo, pensando que Jesus faz assim, faz assado, trabalha desse jeito, né? E Deus está preparando algo diferente, algo mais absurdo. No absurdo de Deus, Ele faz, irmãos, aquilo que nosso coração se alegra. Não importa como é que vai acontecer. Se tua bênção vem voando, se Deus vai usar o ímpio, vai usar o incrédulo, se vai usar o ateu ou à toa, não interessa, não importa. O importante é que você vai vencer e você vai se regozijar com a conquista que Deus te deu. Quem creu que já tem vitória, levanta a mão. Lá interessa, mas a lei não permite, pastor. E Deus está lá aí com lei, com crise, pastor, mas a crise está feia. E Deus não está aí com crise. A Bíblia diz que no céu não tem crise. O reino de Deus, ele é um reino inabalável. Sabe o que é um reino inabalável? É um reino que não tem problemática e nem dificuldade nenhuma. Nada abala os céus, nada para os céus, nada detém o que Deus tem, o que Deus faz e o que Ele é. E quem crê dá uma salva de palmas para Jesus. E quando eles gritaram no sétimo dia, por 7 dias, arrodeando, tocando a trombeta, e o Senhor desceu os muros. E os filhos de Israel atravessaram. Raabe, que tinha feito a aliança do cordão, e os servos de Josué disseram: olha, você tem que manter esse cordão aqui, você tem que manter este fio de escarlata. Uns dizem que era um lençol vermelho, outros dizem que era uma corda, mas de qualquer maneira era alguma coisa específica, parecido com uma corda, sendo mais fino ou sendo mais grosso, não importa. Mas era algo de cor vermelha, que na contextualização da nossa vida, irmão, fala da preservação da nossa alma. Porque aonde tem o sangue de Jesus, a Bíblia diz que você não é destruído. A Bíblia diz que você é preservado. Raabe, além de ter as prerrogativas dos direitos da cidadania de Israel, se tornou uma israelita em tempo recorde, né? Talvez foi a israelita mais privilegiada sendo recebida como israelita. Outros foram recebidos, porque tem, na lei de Moisés, já cita sobre estrangeiros. Estrangeiros, quando viessem, deveria ser recebido bem. Né, irmãos? A gente às vezes julgamos pela aparência, mas às vezes tem pessoas que não têm aparência de vencedor, não se parece com crente, não se parece nem com juiz, não tem aparência, mas tem Deus na vida.
O simples carpinteiro nos deu a vida eterna, meu irmão. Ninguém deu nada por Jesus. A Bíblia diz que ele foi humilhado, cuspido, oprimido. Você acha que crente não fica oprimido? Quem já viu crente oprimido? Irmão, crente fica oprimido. E não é pouco, não, é muito, viu? Fica desviolado. Só não tem que morrer, se matar espiritualmente, no sentido de renúncia, já fica desparafusando tudo, porque é um monte de contraponto, de investida, que vem para o velho eu, para a velha Maria, o velho Antônio ressuscitar, e você se distanciar de Deus. Mas, irmãos, o que aprendemos com isso aqui é que o perdão de Deus salva o mais do pecador, assim como Raabe, pelo sangue de Jesus, foi salva. Pelo fio de escarlata, que não é, claro, literalmente, ali era um aparato físico, uma corda, uma espécie de corda, que eles desceram, mesmo que ela deu uma resposta lá qualquer humana, mas o problema é dela, que deu, ainda que eles morressem, a conquista ia ser vitoriosa para Israel. Mas mesmo dentro dessa dificuldade e apuro que essa mulher, que Raabe passou, a Bíblia cita ela no livro de Hebreus, irmão, no capítulo 11, salvo engano, versículo 25. Acho que é o versículo 25, não sei se alguém tiver com Hebreus aí. Em Hebreus, capítulo 11, versículo 25, salvo engano, esse texto, que diz que ela foi reconhecida como filha de Abraão. Ela, pela fé, escondeu os 2 espias, protegeu, preservou. Mesmo sendo uma pecadora, se pôs no lugar de Jesus. Eu vou preservar esses 2, porque o que está com eles é mais forte do que o que está com essa cidade. E o que estava com aquela cidade era capeta até de só, era demônio para todo lado, irmão. Por isso que precisou de fazer esse ato profético, essa atuação de oração misturada com ato profético, marchar durante 6 dias, e no 7º dia marchou 7 vezes na cidade, e dá 13 voltas. Irmãos, a última coisa que eu quero finalizar aqui sobre esta pregação, quando passa a conquista de Jericó, no capítulo 7 de Josué, eu fecho com esse pensamento. Os filhos de Israel têm uma derrota por uma cidade deste tamanho, chamada Laí. E o que quer dizer isso? Uma cidade tão grande. Irmãos, o versículo 2 e 3 aqui, do capítulo 6 de Josué, diz que aquela cidade, os moradores eram todos valentes, ou seja, eram todos soldados de guerra, pessoas preparadas, mulheres, homens, criança, já tinha tudo guerra aqui no sangue. Era uma cidade intransponível perante os homens. Primeiro por causa da demanda da proteção da cidade, que não era nem esses tamanhos todos. Na pesquisa que eu fiz, irmãos, esta Jericó de Josué, ela tinha de 3 a 4 quilômetros quadrados e não mais do que isso. Depois que Josué amaldiçoou ela, é claro, depois que ela foi destruída, Josué lança uma maldição. Josué lançou uma maldição dizendo que quem reedificasse a cidade de Jericó, na edificação do muro e das pedras fundamentais, morreria o filho mais velho e o filho mais novo. Ele lançou impetrou essa maldição, sob a inspiração de Deus, que de fato aconteceu na história. O governador, o imperador da época, que suscitaram, levantaram, reergueram essa cidade, aconteceu na íntegra. No livro de Crônicas tem dizendo que seus 2 filhos literalmente morreram. Quando foi retificada, já foi adiante, uns 3 ou 4 quilômetros ao noroeste da Jericó antiga, é que foi feita a segunda Jericó, de cerca de 30 quilômetros, 25 quilômetros, alguma coisa assim. Não é a mesma Jericó. Por isso que na escritura dos evangelhos, uma diz que Jesus estava saindo de Jericó, outra diz que Jesus estava entrando em Jericó, e é as 2 coisas. Está certo. A Bíblia não tem contradição, só precisa saber interpretar. Jesus estava saindo da velha Jericó, estava entrando na nova
Jericó, aonde Jesus, o Filho de Deus, quebrou a maldição quando ele entra dentro de Jericó e ele abençoa Bartimeu, que clama: filho de Davi, tem misericórdia de mim. Glória a Deus. E o resultado é, meus irmãos, é que a obediência nos leva à vitória, não importa o tamanho do problema, e a desobediência nos leva à derrota com coisas, com problemas, com dificuldades tão simples. E coisa simples se destrói, se perde. Uma coisinha tão fácil, porque foi desobediente a Deus. Enquanto a obediência levou o povo de Israel a vencer suas batalhas, a sua grande conquista, que era intransponível, ou seja, invencível, irmãos. Todo mundo ali entendia de guerra e ficaram com medo porque sabia que tinha uma força sobrenatural maior. A irmã de braço cruzado, fica de pé, querida senhora. Isso, expõe com as mãos, abre com as mãos. Deus está lhe dando um presente hoje, viu? Que a senhora está precisando dentro da tua casa. Um se chama-se cura, outro se chama-se libertação. Jesus está entrando com a espada desembainhada e o anjo do Senhor está pelejando uma causa ao teu favor, querida. Tem uma porta que Jesus vai abrir para ti, tá? Algo no teu financeiro vai ser mudado, vai ter mudança de logística. Jesus vai fazer uma mudança. Você está pedindo a Deus uma resposta, uma direção. Deus vai te dar uma direção. E Deus, Jesus manda dizer para você: firma-te na palavra, busca a Deus, eu tenho chamado contigo. Jesus quer te usar nas escrituras. Não era para tu estar viva mais. Você passou pelo vale da sombra da morte, demônio de depressão, teve que procurar para tirar tua vida, para tu morrer, para se matar, mas o sangue de Jesus tem te guardado. Deus tem preservado, minha jovem, a tua vida por causa do sangue de Jesus, que alguém está orando por você. Fecha tuas mãos e toma posse desses papéis que tu estás esperando para resolver essa causa sem te ver do Senhor. A irmã ali do meio, ó. Isso, minha querida. Jesus dizia para ter o sangue hoje, tá, minha amada? A senhora aqui do meio, fica de pé, minha linda. Expõe suas mãos. Tem enfermidade no sangue, as taxas estão alteradas, mas Deus está dizendo: eu tenho te dado vida. Estou detendo, segurando essa diabetes, essa glicose alta. Tem uma viagem para a senhora fazer, Deus vai lhe dar o recurso. Aguarde surpresa, vai ter construção de chave de casa nova, que o Senhor vai te entregar, querida. Assim te diz o Senhor dos Exércitos. Jesus viu o embate e a batalha que você passou e está passando no meio da tua família. O Senhor entra como guerreiro, como vencedor, para jogar essas muralhas de Jericó e Deus libertar o povo da tua família. Espírito do alto, vai embora. Na vida de alguém que estás orando, assim te diz o Senhor. Fica de pé, minha querida. Não sei se tu vai querer, mas eu estou vendo o Espírito, funcionária pública. Viu? Amém? Jesus vai te dar estabilidade, querida, para tu passar essa demanda, essa conquista, essa busca, né? Você quer ter estabilidade, você quer ter mais tranquilidade. Jesus vai te dar mais tranquilidade. Eu estou vendo um curso, querida, que não é com teus recursos, tuas condições é tu e Deus que sabe, mas Jesus vai abrir portas para você. E tu vais passar, minha querida, por esse concurso, por esse curso que tu vai fazer, Deus te dará a vitória. Recebe uma cura aqui no teu braço, tá? Deus está te visitando, tem uma dor que tu sente aí. Seja curado agora em nome de Jesus. O Senhor te dá vida, tu és um milagre na mão de Jesus, viu? Uma de tuas filhas ia morrer contigo e Jesus te guardou. Seja liberto, vai dar uma condição de graça e vai fazer uma viagem para rever alguém que tu não vê há muito tempo. Aguarde essa bênção de Deus na tua vida. Assim te diz o Senhor. Glória a Deus. Jesus vai te mudar de atividade profissional, pastor Gabriel. Assim te diz o Senhor dos Exércitos, viu? Deus vai mudar você de atividade. Jesus vai usar alguém para te fazer um convite. Esse convite vai ser de Deus. Jesus vai ser contigo. Deus vai te honrar. Chega de combates, chega de perseguição, chega de espírito de morte perseguindo. A senhora é um milagre, pastora, nas mãos de Deus. Jesus fechou, te escondeu, fechou tua sepultura. Deus te livrou no vale da sombra da morte. Você tem passado por muita afronta. Alguém duvida do teu testemunho. Acha que tu não serve a Deus. Diz, bota o dedo na tua cara e diz: tu não é crente, nem aqui, nem em lugar nenhum. E Jesus está dizendo: tu me serve e eu te conheço. Tu tem temor de mim, dentro da tua fraqueza, eu sou o teu Deus que te fortaleço e te encorajo.
da tua obediência a Deus, do respeito e temor que tem ao Senhor, Deus. Deus tem também independência de casa nova, que tu estás muito buscando isso, pedindo a Deus. Jesus vai dar independência de casa própria, assim te diz o Senhor. Vai vir um renovo de Deus, e os papéis que estão engavetados, muito trancados, muito difícil, mas Jesus vai tirar de baixo, vai botar para cima, para tu receber o teu direito. Glória a Deus, a nossa irmã ali, ó, guerreira ali, valente, fica de pé, minha amada senhora, é isso. Jesus tocou no seu meu carro hoje, viu? Seu coração problemática, às vezes pressão alta. Jesus está visitando tua pressão, querida, e dando livramento, viu? Tem um homem que tu estás intercedendo, que Deus vai libertar ele. Assim te diz o Senhor. A senhora vai dar o culto de ação de graça. Fizesse um voto, um propósito com Deus. E Jesus manda te dizer que está seco, viu? A tua casa abundará em pão. E tu vai abençoar o povo da tua família. Você está querendo abençoar, viu, amada? Dê o culto de ação de graça, agradeça a Deus. Jesus está te dando mais tempo de vida. Porque todos os dias é um desafio. Até para conseguir dormir, tem que estar tomando remédio. Deus está te libertando de 2 remédios hoje aqui. Assim que diz o Senhor, toma posse. Vai ser tirado o remédio lá da tua farmácia. Assim te diz o Senhor. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Alabacala bandarabia derebecala barachuri bicambélia debore bilachúria. Apóstola Suzana, Deus vai te dar um cântico novo. Jesus está mandando te dizer. Um cântico novo. Não vai ter mais cântico de lamentação. Não vai ter mais vergonha. Em lugar de vergonha haverá alegria. No lugar de humilhação haverá vestes de salvação para ti, para os teus. Assim te diz o Senhor dos Exércitos. Jesus repreende muita... nos dois braços, descendo para a coluna, tá bom? Incômodos. Receba em nome de Jesus um alívio de Deus que o Senhor está te dando hoje, mulher de Deus. Muitas são as tuas preocupações com o povo, com o teu povo. O teu amor é verdadeiro, teu testemunho é fiel. Eu não sou de falar essas coisas para ti, mas Deus está mandando dizer que Ele vê muitas vezes que tu vai dormir e nem consegue, pensando nos pepinos das pessoas que estão passando dificuldade nessa igreja. E tu tens pedido a Deus condição para ajudar esse povo. Deus vai te dar, né, Deus? Porque tu tens compartilhado teu pão e Jesus tem visto tudo, viu, querida? A senhora tem compartilhado o teu pão. Que Deus continue lhe honrando, lhe dando força. Tem gente aqui que vai ser honrado financeiramente. Apóstolo, Ele vai te abençoar. Não é para a obra, não. É para a tua vida social, é para a tua vida pessoal. É para fazer uma viagem internacional. Vai ser um dinheiro considerável. Vai ser uma bênção considerável. Porque tu estás precisando de um alívio. Eleve de calachurinária, né? Pastor, tu tens férias, né? Tem férias, né? Jubilam os apóstolos, os pastores por aí, mas não tem jubilação, não. A obra de Deus, o tempo de discipulado aqui na terra não termina nunca. Procura na Bíblia e mostra onde é que tem, que não vai achar. É equívoco existirem obreiros jubilados. Pode ser descansado fisicamente devido a algumas dificuldades, enfermidades, outra coisa. Mas para de trabalhar, Jesus disse: meu pai trabalha até agora, eu também. Você não para, não, irmão. Vai-se embora até a eternidade. Glória a Deus. Vai terminar, é claro, os trabalhos. A Bíblia diz que descansaremos, em Apocalipse diz que descansaremos de todo o trabalho lá. Mas aqui não. Glória a Deus. Levantai-vos e andai. A palavra de Deus diz: porque o vosso descanso não é aqui. É peleja, irmão, é perseguição. Seja grato a Deus. Fica de pé, meu querido. O Senhor, Deus vai lhe restituir perdas, tá? Que tu teve, assim te diz o Senhor. Jesus vai trazer de volta para as tuas mãos, tá? Tu vai receber uma graduação, um reconhecimento e uns papéis importantes que o Senhor está esperando, assim te diz o Senhor. Jesus tem ministério pastoral na sua vida, viu? Estude mais a palavra, busque com eficácia, porque na essência divina da santidade, que tu és muito sistemático, e Deus, Jesus também requer muito de ti. Por isso que o Senhor é rígido, no pé da letra, porque Deus requer de ti e o Senhor também procura, na demanda do reino, ser honesto da melhor maneira possível. Não está enganando nem dando drible em ninguém. Tu és sistemático e exigente contigo mesmo. E Jesus ama essa parte no teu caráter. Assim te diz o Senhor. Deus vai te honrar, homem. Tu és um bom filho. Tu tens um amor sacrificial pela tua família. E Deus tem visto.
negócios que estão parados, mas que o Senhor vai agir e tu vai ter a bênção de Deus sobre a tua casa, vai ter um culto de ação de graça, vai ter bolo salgado, me chama, mas bota um peixinho lá também, que eu gosto de peixe, e nós vamos comer junto, viu? Glória a Deus. Quem quer na vitória dele, dá uma salva de palmas para Deus. Gosta de peixe, esconda de mim não seus peixes, irmão. Mostra para mim seus peixes. Glória a Deus. Jesus é fiel. Deus, ele é vida, querida. O Senhor está visitando teus músculos, viu? Nervos, juntas, dores que a senhora sente. E uma leve canseira. O Senhor te dá uma libertação de uma canseira hoje, mulher Deus. Assim te diz o Senhor. Aguarde uma festa, um culto de ação de graça também que a senhora vai dar. Deus está entrando nos arquivos dos homens para assinar esses papéis para ti. Assim te diz o Senhor. Deus vai te trazer, serva de Deus, um cântico novo. Vai tirar a lamentação, e não vai ter caixão, não vai ter defunto, não vai ter morte na tua casa. Jesus é vida, Ele está te dando mais tempo de vida. Assim te diz o Senhor. Meus irmãos, eu quero agradecer a oportunidade no nome de Jesus. Agradecemos a Deus que venhamos a pensar nesta demanda das Escrituras, no que Deus falou conosco através do juiz Josué. Sabendo que, tal qual ele que representa Jesus, ele está vendo, irmãos, Jesus já tem a prova de tudo nas mãos dele, viu? Ninguém engana Jesus, ninguém dribla Jesus. Podem os homens praticar injustiças aqui na terra, mas a Bíblia diz que ele, além de não se deixar escarnecer, ele também não se vende, porque ele já é o comprador. Ninguém pode subornar. Deus não aceita suborno. Diga comigo, meu juiz não aceita suborno. Tem gente que aceita. Eu vou te dar um cala-boca, tu fica tranquilo aí, fica na maciota, né? Vou ajeitar uma coisa boa para você. Mas Jesus, ninguém dá suborno, nem consegue. Jesus vai fazer isso para fazer aquilo. Não, não. A gente serve a Deus com prazer, adora Ele com prazer, dizima a oferta, porque é liberal. Isso chama-se liberalidade. Ninguém pode dar nada para Deus, querer dar outra coisa em troca. Porque a única coisa que Ele pede, meu filho, eu não quero teu dinheiro, não quero tua casa, não quero tua aportação, não quero teu ministério, eu não quero tua voz, não me interessa nada que você tem, porque tudo é meu. Aleluia. Só Ele tem que dar a lei segundo assim a tomada. Não tem a música que diz? Se Deus soltar a tomada, não canta, não prega, não faz mais nada. Tem gente que pensa que acha e acontece, mas tudo é pela graça, ninguém merece. Se Deus puxar a tomada, não canta, não prega, não faz mais nada. Tem gente que pensa que acha e acontece, mas tudo é pela graça, ninguém merece. Quem crê que é Ele que tem tudo, dá uma salva de palmas para Jesus. Muito obrigado, apóstolo. Eita, lá, barachuva de canto de nada. Glória a Deus. Deus é vida. Glória a Deus. Amém? Amém. Estava me lembrando do Antônio, né? Acho que fazem uns 3 ou 4 anos atrás, teve um vendaval terrível aqui, por aqui, né? Que Sarras destelhou tudo os telhados, destelharam os telhados, tudo aqui. E ele antes, ele vinha sempre nos cultos, então ele pedia o olhinho, né? Quanto que é esse olhinho? Deixa eu comprar o olhinho. A gente orava, consagrava, ele levava. O restaurante onde ele trabalhava, não era dele, ele morava no fundo, num quartinho atrás, mas ele chegava em casa e elogia todo o restaurante. Todo culto ele fazia a mesma coisa, todo culto ele fazia a mesma coisa. Veio esse vendaval e destelhou todos esses telhados, e aí o restaurante do lado era um restaurante novo, destelhou tudo. O restaurante deles, onde ele estava, era bem velhinho, tudo bem velhinho. Ele disse, apóstola, só uma telha lá no final para poder dizer assim, ó, o vento também passou aqui. Mas não tocou no restaurante. Ele disse, era o óleo da unção, era a unção que tinha sobre o lugar, sobre o ambiente, a oração. Lembrando de Raabe, né? A gente fica pensando como é importante servir a Deus, temer a Deus, estar na presença de Deus, né? A Bíblia diz que 1000 cairão à tua direita, 10.000 à tua esquerda, mas tu não serás atingido. Amém? Essa é a proteção do Senhor, essa é a nossa recompensa, né? De servir ao Senhor, ser guardado pelo nosso Deus.
Amém? Queria que vocês se colocassem de pé. Muito obrigado, pastora Pitinei, pastora Mônica, né? Muito obrigado aos visitantes. Deus abençoe o Rafael, a Mônica, né? Ai, eu esqueci o nome da Dona Renilda. Deus abençoe também em nome de Jesus. Estenda sua mão em direção ao seu lar, à sua casa. Pai, em nome de Jesus, nós declaramos as ricas bênçãos do céu. Guarda, super protege, abençoa, coloca os teus anjos, Senhor. Em nome de Jesus, dá ordem a esses anjos a respeito de cada dessa casa, deste lar. Coloca uma muralha de fogo ao redor, guardando, Senhor, em nome de Jesus. Abençoa com poder, com graça, com sabedoria, com provisão, com prosperidade, com celeiros fartos, Senhor, com paz, com alegria, com cura, com libertação, Senhor, neste lar, nesta casa. Aquele que não é salvo, seja salvo pelo poder que há no nome de Jesus, e a bênção do Senhor esteja ali. Toda discórdia seja removida, todo medo seja arrancado, toda tristeza seja, Senhor, tirada no nome de Jesus, e a paz reine sobre este ambiente, sobre este lugar, no nome de Jesus. Amém. Que o Senhor te abençoe e te guarde, que Ele faça resplandecer sobre ti o seu rosto, que o Senhor tenha misericórdia de ti, sobre ti levante o seu rosto, e Ele te dê a paz, em nome de Jesus. Amém? Amém. Deus nos abençoe e até domingo, em nome de Jesus. Amém.